Eu acredito que 90% dos desenvolvedores que dizem que trabalham com DDD ou Domain Driven Design não sabem DDD. E também eu acredito que 90% dos desenvolvedores que trabalham com Clean Architecture também não caiu a ficha ainda para eles do que e quais são as principais vantagens de trabalhar com Clean Architecture. Então vamos falar sobre isso e eu quero saber o que você acha no final das contas. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho polêmico, mas é fundamental que você entenda essas coisas, beleza? E a gente vai falar sobre Domain Driven Design, a gente vai falar sobre Clean Architecture e também nós vamos falar o porquê entender sobre isso vai fazer toda a diferença para você trabalhar com grandes aplicações em grandes empresas e também não passar vergonha e conseguir criar um sistema que dure por muito tempo. Mas antes da gente ir direto ao ponto, eu gostaria muito mesmo de pedir já para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for ao ar, a gente vai te notificar. Maravilha? Mas, sem mais delongas, meu povo, vamos falar aí sobre Clean Architecture, sobre Domain Driven Design, aonde essas duas coisas se cruzam e quais são os principais erros de pessoas que trabalham com isso e não sabem sobre isso, beleza? Então, para ficar um pouco mais fácil para a gente compreender tudo isso, eu vou compartilhar aqui, ó, a tela do meu computador com você para a gente fazer alguns rabiscos e entender a principal ideia. Eu não sei se você já viu alguma coisa assim, ó, template DDD, tá? Vou até aumentar a fonte aqui para você entender, né? Ou seja, você quer trabalhar com DDD, baixa essa estrutura de pastas. Ou exemplo, implementação DDD. Legal? Eu acho que você já viu isso. Ou também a mesma coisa com Clean Architecture. Exemplo, tal coisa com Clean Architecture. O que é o grande ponto? Eu acredito, tá, que a maioria das pessoas, pelo menos com o contato que eu tenho com grandes pessoas, com diversos alunos, com desenvolvedores do dia a dia, no final das contas aí, eu tenho um pouco de sola de sapato para gastar aí com programação aí desde 2000. Eu já peguei muito pessoas tirando dúvida. Wesley, como que eu trabalho com isso aqui com DDD? E acaba me mostrando um projeto mais ou menos dessa forma, tá? A pessoa cria aqui uma pastinha chamada Domain, outra pastinha chamada Application e outra pastinha chamada Infra. Eu não sei se você já viu alguma coisa desse tipo, tá? Mas é mais ou menos isso que as pessoas acabam criando, legal? Falando sobre DDD, depois a gente já fala sobre Clean Arch, que é onde essas coisas acabam se misturando, legal? Pessoal, isso aqui tá errado? Na realidade, não tá errado. Você tá criando um software, você cria as pastas do jeito que você quiser, você organiza o seu código do jeito que você quiser, tá? Mas isso não tem nada a ver necessariamente com Domain Driven Design, tá? Especificamente sobre Domain Driven Design, sobre o conceito geral ou sobre a filosofia em geral de Domain Driven Design. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está falando de Domain Driven Design, tá? A gente está falando de algumas coisas. Primeira coisa que a gente está falando de linguagem universal. Legal? O que significa isso? Isso é uma das coisas mais importantes que tem no DDD e muita gente, quando vai ler o livro, sei lá, do Eric Evans, olha, todo mundo tem que falar a mesma língua e pula tudo isso aí, tá? E na realidade essa é uma das partes mais importantes. Quando a gente está falando sobre DDD, inclusive a capa do livro de DDD é atacando a complexidade no coração do software. Isso no final das contas significa o quê?
Significa que você vai se preocupar com o negócio. E quando você está se preocupando com o negócio, no final do dia você está se preocupando em como o negócio funciona em torno de uma organização. E quando a gente está falando de uma empresa, de uma organização, no final do dia a gente tem alguma coisa desse tipo aqui, ó. A gente tem áreas, departamentos, né, escopos de negócio, o nome que você quiser chamar, tá? Eu tenho diversas áreas nessa empresa. Então eu tenho aqui, sei lá, o financeiro, legal? Eu tenho aqui uma outra área que é a parte de vendas. Eu tenho uma outra área que é a área de desenvolvimento dev de produtos, tá? Vou até aumentar a fonte novamente aqui para ficar melhor para você ver, tá? Desenvolvimento financeiro, área de produto, etc, etc e etc, tá? E o que acontece? Cada área tem um foco, tem uma cultura, pensam de forma diferente, veem a empresa de forma diferente, tá? E normalmente essas áreas, elas acabam se cruzando um pouco. Sempre tem uma área um pouco mais cinza, ok? E é aqui que está o grande problema quando você vai modelar um software. Por que eu estou dizendo? Porque a linguagem, a cultura da empresa, mas a subcultura daquela área, daquele departamento, são diferentes, tá? O financeiro, por exemplo, aqui, ele pode chamar, eu vou dar um exemplo aqui, o cliente, tá? De, sei lá, deixa eu colocar aqui cliente, tá? O cliente final. A área de dev de produtos pode chamar o cara de, por exemplo, prospect. Legal? A área de vendas pode chamar o cara, sei lá, de lead. Então, eu não sei se você consegue entender, mas a gente está falando do mesmo cara no final do dia, mas com linguagens diferentes. E quando eu tenho um sistema que cobre a área do financeiro, um outro sistema que cobre a área de vendas, outro sistema que cobre a área de produtos, e você tem que fazer com que essas áreas chame, por exemplo, o seu cliente final de usuário, você vai gerar uma baita confusão. Por quê? Porque o sistema vai ser, entre aspas, rejeitado por quase toda a organização. Porque a organização está tendo que se adaptar a um sistema e não um sistema se adaptar à cultura do negócio. Então, quando a gente está falando em linguagem universal, a gente está falando em o sistema entender cada área da empresa e conseguir se adaptar a essa linguagem. E essa linguagem, ela tem que se adaptar tanto com o domain expert, né? Com o desenvolvedor, com o gestor, com o arquiteto de solução, com o arquiteto de software e tudo mais. O código nosso que a gente desenvolve, o nome das variáveis tem que ser utilizado com o nome que a gente está dando para a gente respirar essa área. Então você consegue entender a importância disso? E por que eu disse que tem sempre uma área nebulosa? A gente tem uma área cinzenta aqui, que é onde um sistema cruza com o outro. Às vezes você tem, sei lá, um sistema monolítico e a área de vendas também vê o financeiro e a área de produto vê a área de vendas. Então, como que essas coisas se chamam? A área de produto, ela vê a parte de vendas ou aquele pedaço do sistema de produtos é um sistema de produtos ou é um sistema de vendas? Você entende? Essas fronteiras entre essas áreas, elas são complexas de a gente entender quais são e como que a gente nomeia e como que a gente define isso junto ao cliente final. Então, no final do dia, o que acontece é que a gente tem que conseguir delimitar contextos para a gente entender o que nós vamos fazer. Então, essa é a primeira coisa, vamos dizer assim, mais filosófica, mas que tem tudo a ver com Domain Driven Design. Isso é Domain Driven Design, galera, tá? Domain Driven Design tá muito longe de você criar pastinhas, legal? Agora, vamos novamente aqui
falando sobre Domain Driven Design. Lembrando, daqui a pouco a gente já vai falar sobre Clean Architecture. Fica aqui com a gente até o final. Legal? Outra ponta, então, uma vez que eu tenho uma linguagem universal, eu tenho que entender o domínio. O domínio é o coração do negócio. A razão do negócio existir. Tá? A razão do negócio existir. Então, o que significa no final das contas? O sistema inteiro faz parte do negócio, mas eu tenho que entender quais são os pedaços dele para eu conseguir separar, inclusive entender toda essa cultura. Então, eu chamo isso de subdomínio, que são esses pedaços do sistema que têm responsabilidades específicas. Mas o que acontece? Quando eu entendo esse pedaço, eu tenho que mapear em formatos de contextos, tá? Contextos delimitados ou bounded context, tá? Então, isso aí é DDD, conseguir fazer esse mapeamento. Você tem noção de que tudo que a gente está falando agora ainda não tem nada a ver com pastinha, domain, application, infra? Faz sentido isso para você? Deixa aí nos comentários para mim, tá? E uma vez que a gente definiu esses contextos, tá? A gente vai ter uma estruturação tá? Estratégica, que no final das contas é a definição do context map, que normalmente a gente chama. Depois disso, nós vamos ter um approach, né, uma estruturação mais tática, que é aqui que a gente começa a pensar em implementações. Agora, o que acontece? Tá? Depois que a gente viu tudo isso, que a gente não fez nada de código, e isso que eu tô falando aqui, pessoal, tudo que eu tô falando aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo, tá? A gente vai pensar em implementação. O grande ponto é que quando nós estamos pensando em resolver, né, o problema do cliente no coração do software, né, reduzir, atacar atacar a complexidade no coração do software, que é o que está escrito, né, é a frase central do livro do DDD e etc. O que a gente está pensando? Primeiramente, fazer o quê? Separar a complexidade do negócio, ou seja, a implementação do que é coisa apenas do negócio, do que implementação técnica que nós colocamos. Por exemplo, qual é o framework, qual é a biblioteca, qual o sistema de mensageria. Pensa bem, tudo isso são complexidades que eu estou colocando no sistema. Não tem nada a ver com o negócio. Agora, as regras de negócio, se o cara for maior que um, se o salário do cara for maior que um, a folha de pagamento vai do outro jeito, etc. Isso já é regra de negócio. Então, tem a sua complexidade de negócio. E quando você está programando, você tem que entender naquele momento se aquele pedaço que você está programando tem a ver com a complexidade de negócio ou se ela tem a ver com a complexidade de implementação. A gente chama normalmente de complexidade acidental, porque você coloca isso. O grande ponto também é que essas duas áreas também têm uma intersecção que também são zonas cinzentas. Muitas vezes não dá tanto para a gente fazer toda essa separação, tá? Mas normalmente a gente fala que aquela área onde a gente resolve a zona, a complexidade do negócio, a gente no final das contas está falando em domínio, entendeu? Domínios, subdomínios e contextos delimitados e a aplicação que você vai desenvolver. E é por isso que muita gente acaba criando uma pasta de domínio para tentar resolver esses problemas aqui e tentar isolar ao máximo o domínio. E o ponto que você tem que entender é, por mais que você tente no mundo real, as aplicações que você pega nem sempre, elas já nasceram numa folha em branco, tudo bonitinho para você preencher.
o que acontece? Elas têm alguns overlappings e alguns acoplamentos, entendeu? Mas a ideia aqui no final do dia é como que eu consigo, ao máximo, no domínio, conseguir resolver apenas problemas de negócio, legal? Por outro lado, eu preciso pensar o seguinte, como que eu consigo mandar informação para o coração do domínio do negócio? Como que eu orquestro esse ponto? E é a partir daí que eu crio, né, alguma coisa que recebe os dados lá de fora, legal? E consegue mandar esses dados para o domínio executar a regra de negócio. Uma vez que ele executa a regra de negócio, a gente tem que fazer. Agora faz o passo 1, passo 2, passo 3. O cara se inscreve, manda um e-mail, manda um SMS. E aí que normalmente o pessoal fala que isso pode ser uma camada de aplicação. Mas para eu mandar e-mail, eu tenho que falar com o mundo externo, então eu vou para a área de infraestrutura. Por isso que muita gente fala que a implementação do DDD é essa. E isso aqui, falar isso é muito simplório, porque no final das contas, o grande desafio do DDD está aqui. Legal? E quando você tá nessas pastinhas, você acaba tendo alguns padrões, alguns patterns, né? E fala que trabalhar com esses patterns é trabalhar com DDD. E não, são patterns que são sugeridos nos livros do DDD, mas não necessariamente isso é DDD. Faz sentido para você? Então a gente tem o pattern, vamos colocar aqui, vai. A gente tem pattern repository, specification, a gente tem factories, a gente tem diversas coisas para a gente conseguir trabalhar no meio com esses modelos, tá? E aí a coisa vai mais longe, galera. Por que eu tô dizendo? Porque daqui a pouco, o que é a pessoa? O pessoal lê o livro de Clean Architecture, né? Do Uncle Bob, do Robert Martin. E aí, o pessoal fala, eu vou trabalhar com Clean Architecture para conseguir isolar as coisas da minha aplicação e tudo mais, etc, etc. E aí, o que acontece? Quando você olha Clean Architecture e vê aquela imagem que você tem um círculo dentro de um círculo, né? Você tem as entidades, você tem os controllers web, tem aquela imagem padrão de Clean Architecture. O que acontece no final das contas? Aí você fala, nossa, mas para eu acessar o banco de dados com aquele gateway que o Uncle Bob fala, eu vou usar repository, que é um design pattern. Para eu criar algumas regras aqui para criação de objetos para facilitar a minha vida, eu vou usar factories. Para eu criar especificações e ajustando os meus objetos e etc, eu vou criar specification. Daí você pensa, poxa vida, isso aqui está no DDD, logo eu vou trabalhar com Clean Arch, mais DDD. E aí a coisa complicou total. Entende o que eu tô falando? E aí a galera faz uma ginástica mental muito grande para entender que ele trabalha com Clean Arch mais DDD. Agora é o seguinte, dá para trabalhar com Clean Architecture mais DDD? Com certeza dá. Mas trabalhar com esses patterns é falar que você está trabalhando com Clean Arch mais DDD? Não é. É isso que você tem que entender. O que é Clean Arch? Clean Arch, no final das contas, acaba sendo um framework, e framework eu não estou dizendo de código, mas uma forma de você olhar para o desenho da sua aplicação, para o design da sua aplicação. O Clean Arch, ela está pensando em implementação, separar camadas de domínio, separar camadas de web. A Clean Arch, ela tem muito a ver com a arquitetura hexagonal, onde você tem pedaços da sua aplicação que vão se conectando, ok? E é possível trabalhar com Clean Arch mais DDD? Por quê? Porque quando eu estou trabalhando de DDD, eu estou definindo tudo isso. Então aqui eu estou trabalhando com DDD. Quando eu chego no Clean Arch, eu estou falando em implementação.
como que eu vou separar, como que vai ser a minha implementação, como os dados entram, como os dados saem, como que eu trabalho ali com DTOs, como que eu trabalho ali com transformers, com presenters, quer dizer. Então, se você olhar, é totalmente possível. E pode fazer todo sentido. Agora, falar que você trabalha com CleanArch mais DDD, porque você faz uma implementação de CleanArch usando os padrões do DDD e falar que você está usando CleanArch com DDD, é estranho. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou aqui para criar uma regra ou para falar que quem faz isso está errado e só eu que sou certo e etc. Não estou fazendo isso. A minha ideia aqui nesse vídeo é gerar um nível de consciência maior para você sobre o que é Domain Driven Design, o que é CleanArch, aonde esses caras podem se encontrar, mas deixar claro para você que essa separaçãozinha de pastas não é DDD. DDD é algo muito maior. Esse é um pedacinho que você poderia colocar em qualquer tipo de outro projeto e mesmo assim você não estaria trabalhando com Domain Driven Design. Entende? Então, a junção dessas coisas, tá? Uma tá mais em implementação, a CleanArch ele tá muito mais no nível tático, o DDD a nível tático tá dentro do DDD. Então, isso aqui é um ponto muito importante de você entender. Maravilha? Eu queria muito que você deixasse um comentário aqui no final desse vídeo, né? Dizendo como que você trabalha hoje, se faz sentido isso que eu falei, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Beleza? Então, espero que eu tenha te ajudado, clareado um pouco aí a sua mente sobre esse assunto e até o nosso próximo vídeo.